Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 4, semana 4. Bom, e o que vai ter no vídeo de hoje? No vídeo de hoje a gente vai fazer as 4 questõezinhas do PET, questões que falam sobre o campo magnético gerado por espiras e solenoides. Se você ainda não viu, recomendo fortemente que você veja o vídeo do conteúdo para que as coisas façam um pouco mais de sentido. Tudo bem? Então, uma espira circular de 4 centímetros de diâmetro é percorrida por uma corrente de 8 amperes. Presta atenção nessa unidade que ela não está muito boa, né? A gente tem que prestar um pouquinho de atenção aqui para colocar em metros. Ampere já está ok. Seja 4π vezes 10 a menos 7 a constante de permeabilidade do meio, né? O vetor campo magnético no centro da espira é perpendicular ao plano da figura e orientado para... Como é que eu vou saber para onde é o campo magnético? Bom, aqui a corrente elétrica está saindo desse lado como se eu tivesse um polo positivo, né? Então ela sobe pelo fio e vai percorrendo o fio nesse sentido aqui, né? No sentido horário, a gente poderia dizer. E aí como que eu descubro para onde é o campo magnético? Eu descubro pela regra da mão direita. Então colocando a mão direita ali no sentido da corrente, com o dedão apontando no sentido da corrente e fazendo a volta na mão aqui, a corrente, o campo magnético ele sai desse lado e entra aqui, né? Ele percorre o fio circularmente pelo sentido da regra da mão direita. Então, dentro da espira ele está entrando. E qualquer ponto que eu pegasse para analisar, como por exemplo aqui na direita, onde a corrente elétrica está descendo, eu coloco o dedão no sentido da corrente elétrica e o movimento de fechar os outros dedos da mão me dá o campo magnético, dá para ver que aqui ele está vindo na minha direção e aqui ele está entrando. Então, dentro do fio, o campo fica de forma resultante entrando aqui dentro da espira. Bom, mas qual que é a intensidade desse campo magnético? A intensidade desse campo magnético depende do meio, que é o μ0, vezes a corrente, dividido por 2 vezes R. R, aqui, que ele me deu, é o diâmetro, né? A distância de uma ponta à outra da minha espira. Ou seja, o meu raio, que é a metade dessa distância, vai valer 2 centímetros. Colocando em metros, 2 centímetros para metro eu tenho que dividir por 100. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Tudo bem? Bom, e quanto que vai dar o campo magnético? O μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7. O I ele vale 8. O 2 está ali e o raio é 2 vezes 10 a menos 2. Posso dividir esse 4 com o 2, aqui fica 1, aqui fica 2. Posso dividir esse 2 com esse 2, aqui fica 1 e aqui fica 1. Aqui em cima, então, sobrou 8π. E o 10 a menos 7, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 7 menos 2. O menos 2 fica mais, vai ficar menos 5 Tesla. Portanto, a resposta correta aqui é a letra B, né? O campo aponta para dentro, ele está entrando aqui com a intensidade de 8π vezes 10 a menos 5 Tesla. Bora fazer a questão de número 2? 2. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios R1 e R2, sendo o raio 1 2/5 do raio 2, são percorridas respectivamente pelas correntes elétricas de intensidade I1 e I2. O vetor campo magnético resultante no centro da espira é nulo. Essa informação também é importante. O campo magnético resultante é nulo. Tudo bem? A razão entre I1 e I2 é... O que é a razão, galera? Razão é o resultado da divisão. Então, se ele quer a razão, ele quer saber não o I1 nem o I2, mas qual que é o resultado de I1 dividido por I2. Ele quer que eu faça isso aqui. Descubra quanto que vale isso aqui. Bom, para o campo magnético ser nulo no centro de dois fios circulares, significa que essas correntes têm que ser opostas. Por quê? Porque aí uma delas cria um campo magnético entrando, como é no caso aqui no sentido horário, alinha o dedão no sentido da corrente, o campo magnético segue o sentido dos outros dedos fechando a mão, né? Então aqui dentro, o campo gerado por essa corrente aqui seria entrando. Já o campo magnético gerado pelo outro fio, olha só, fazendo o movimento de fechar a mão, aqui dentro do fio estaria saindo, né? Aqui estaria entrando, circulando aqui nesse sentido. Então aqui o campo magnético gerado por 2 estaria saindo e o campo magnético gerado por 1 estaria entrando. Por que precisa ser assim, Natan?
Porque são vetores. O único jeito de eu anular um vetor é eu ter no outro para o sentido oposto. Pensa em força. Se você está puxando para cá e alguém quer anular essa força sua, ele tem que puxar para o lado oposto com a mesma força que você está fazendo. Nesse caso aqui, o campo magnético gerado por 1 é igual ao campo magnético gerado por 2, porém com sentidos opostos. Tudo bem? O raio aqui do fio 1, ele é 2 sobre 5 do raio 2. 2/5 do raio 2. Como que a gente calcula o campo magnético gerado por um fio, né? A gente calcula por essa equação. A gente sabe que os dois campos são iguais. O que é o campo gerado por 1? Depende do meio, da corrente desse lado, dividido por 2 vezes o raio desse lado. E daqui, o meio, a corrente daquele lado, né, daquele fio, dividido por 2 vezes o raio daquele fio. O μ0 pode cancelar com o μ0, o 2 pode cancelar com o 2, e lembrando que eu quero calcular o I1 dividido por I2. Então, para isso, eu vou multiplicar cruzado, vai ficar I1 vezes R2, I2 vezes R1. Então, substituindo o R1 aqui, ele vale 2/5 de R2, o R2 corta, e para mim obter o I1 dividido por I2, basta eu pegar esse I2 que está multiplicando e passar ele para lá dividindo. Vai ficar I1 dividido por I2, que é o que eu quero, é igual a 2/5. 2 dividido por 5, que dá 0,4. Portanto, a resposta correta aqui é a letra A. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 3? 3. Nos pontos internos de um longo solenoide percorrido por corrente elétrica contínua, as linhas de força do campo magnético são. Então a gente viu que um solenoide é um fio que envolve, né, que fica enrolado aqui e ele é percorrido por corrente. Quando a gente faz a regra da mão direita, nesse sentido de corrente que me deu aqui, eu vejo que o campo magnético ele aponta para a direita. Isso aqui eu tenho um pequeno ímã, que de onde saem as linhas são ao polo norte, de onde sai o campo magnético ao polo norte, de onde entra o campo magnético é o polo sul. Mas aqui ele está falando de um ímã, né, de um solenoide muito extenso. Quando eu intensifico isso aqui, dá para ver que essas linhas no interior do solenoide, que representam o campo magnético, elas são praticamente paralelas, né? Quanto mais eu esticasse aqui, mais paralelo ficaria. Então a resposta certa é que elas ficam paralelas ao eixo do solenoide. Então a resposta certa aqui é a letra C. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 4? 4. É dado um solenoide retilíneo de comprimento 100 cm. Cuidado com essa unidade aqui, tá? Contendo espiras em número n igual a 20.000, percorrida por corrente de intensidade I 5 amperes. Sendo μ0 4π vezes 10 a menos 7 unidades do sistema internacional a permeabilidade magnética no vácuo, a intensidade do vetor indução magnética B na região central do solenoide em T é. Então o solenoide é esse cara aqui, né, que quando é percorrido por corrente elétrica se comporta como um ímã, a gente chama ele de elétron-ímã, e a intensidade do seu campo magnético é dada por aquela relação lá. Então o campo magnético ele vai depender do meio, que nesse caso é o vácuo, 4π vezes 10 a menos 7, vezes o número de voltas, né, que nesse caso é 20.000, 2 vezes 10 elevado a 4, tem 4 zeros aqui, é a mesma coisa de colocar o 10 elevado a 4, vezes a corrente, que é 5, dividido aqui pelo comprimento desse fio, né, que é 100 centímetros. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Se ele está usando unidades do sistema internacional, eu preciso usar essas distâncias em metros. Então, B aqui vai ser só multiplicar esses números aqui em cima. 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. 40π. Multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 7 mais 4 dá menos 3. Colocando em notação científica para ficar bonito, eu tenho que colocar o número 4π. Então, diminuir uma casa decimal no número, eu aumento uma casa decimal no expoente. Aqui vai ficar menos 2 Tesla. Diminuo uma casa no número, aumento uma casa no expoente. Portanto, a resposta certa aqui é a letra E de Natan. Tamo junto, pessoal? Bom, então foi isso o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se ajudei, peço que compartilhem com seus amigos, deixem um comentário, se inscrevam no canal para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom? Forte abraço, Feliz Natal, até mais, tchau!